Olá, seja bem-vindo ao Vineyardcast. Meu nome é Rogério, sou pastor auxiliar aqui da Vineyard Bauru. E hoje estamos com um convidado muito especial, um amigo meu, há muito tempo, né? O nome dele é Anderson Ricardo Mariano. Talvez você que está assistindo possa conhecê-lo um pouco, mas hoje você vai ter a oportunidade de conhecer ele um pouco mais. Legal? Não esqueça de clicar aí no sininho, dar um joinha para nós e se inscrever no canal. Isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe a sua vida e vamos à entrevista. Anderson, fala um pouquinho de você. Eu sei que você é casado com a Ariane, você tem uma filha, Laísa, né? Laísa. Você tem 43 anos e trabalha no Wise Meds. Então, tá com você agora aí, falar um pouco de você, do que você faz e tudo mais. Vamos lá. Sim, vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite, né? Então, pra gente é muito gratificante, né, a gente poder é, contar um pouco da nossa história também e que essa história possa servir, né, para outras pessoas, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Eu acredito muito nisso. Eu fui abençoado por tantas outras pessoas, né, que pôde compartilhar suas histórias comigo. Isso para mim serviu de crescimento, né? Então, agradeço aí a todos aí que tá podendo nos assistir aí, né, através desse podcast, né? E a Rogério e a Viner aí, que tem sido parceiro nosso aí também aí na caminhada já há um tempo aí. A gente tem compartilhado das nossas histórias, né? Verdade. Vocês têm orado junto com a gente lá nos momentos difíceis ali. E graças a Deus a gente tem superado, né? E crescido muito e tendo bastante vitórias, né? Bom, o Anderson, o Anderson, eu vim para Bauru em 90. Então eu vim de uma família bem carente, né? Então meu pai era alcoólatra, a minha mãe muito trabalhadora, né? Nessa época eu tinha acho que uns 7 anos de idade, a gente trabalhava, meu pai trabalhava, era na cidade bem pequena aqui, então minha mãe e meu pai trabalham muito na roça. Então quando eu tinha 5 anos eu lembro de andar naqueles caminhões de boia fria, de ir pra roça junto com eles, era colheita de café, né? Então eu ficava correndo debaixo dos pés de café lá e tal, então quando eu vim para Bauru, eu vim numa situação um pouco complicada, né? Que meu pai, ele, devido à bebida, né? Então ele tinha alguns surtos de violência e tal, e acabava agredindo, né? Assim, e vários problemas, conflitos familiares ali. Então minha mãe um dia achou por bem pegar eu e meus 2 irmãos e vim para Bauru. E aí meu tio morava na favela aqui, era a principal favela que tinha no Jaraguá, em Bauru, né, que chamava Jaraguá na época, na década de 90. Então acho que tinha duas favelas, acho que tinha São Manuel e Jaraguá nessa época. Certo. Ferradura Mirim nem existia ainda, né? Então eu vim para cá nesse contexto. E aí na minha adolescência eu me envolvi muito com o esporte. Eu falo que o esporte ele me preservou de muitas coisas, de muitas escolhas erradas que eu poderia ter feito ali nessa fase de adolescência, principalmente com esse coração um pouco revoltado devido aos conflitos, devido à pobreza, né, as dificuldades. Nunca passei fome, minha mãe sempre trabalhou muito, mas assim, a gente não tinha ali uma família presente. Então minha mãe tinha que trabalhar, meu pai daquele jeito. Então assim, eu cresci ali na rua, na favela ali e teve várias influências. Mas nessa fase de adolescência, então o esporte me preservou muito. Eu falo que o esporte me preservou muito. Eu praticava muito assíduo, né? Era patinador na época, então com 12 anos de idade eu descobri, né, esse esporte aí, me virei radical, ao ponto da gente ter uma pista de skate no fundo da casa de um amigo nosso. E radical mesmo, a gente disputava competições e tudo, né? Mas eu falo que o Anderson, ele teve assim, eu tive uma experiência com Deus muito grande aos meus 18, 19 anos. E essa experiência que foi o divisor de água da minha vida. Foi quando eu me peguei numa fase assim que eu já estava fazendo uma escolha, né, de namorar e estar se envolvendo, né, com algumas jovens ali da época, de namorar e tal, aquela fase de curtição. Já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos já comecei a trabalhar por causa da necessidade, minha mãe ali sozinha também, e, e aí aos 18 anos eu me vi uma fase de fazer uma escolha, e aí eu fui convidado por um amigo para ir numa igreja. Eu tive duas avós que eram muito religiosas. Eu tive minha avó Armelinda, que era da Assembleia de Deus, e ela era muito ativa,
E tinha a minha avó Ana, que era católica, mas católica também muito ativa, que ia na igreja, limpava a igreja. A minha avó Ana, ela era tão rígida na fé dela, que por ela não ter trabalhado com a carteira registrada, ela foi dona do lar, né? Ela não pegava a aposentadoria dela, porque ela não se achava no direito de pegar. Ela tinha, por direito, a aposentadoria de idade, e o padre falava, os meus tios falavam para ela, e ela não queria. Não queria. Nossa. Era engraçado quando eu chegava lá, né? Então a gente falava, benção avó, benção avô. E começava o Jornal Nacional, ela, bom dia. Boa noite, né? Ela dava boa noite acho que era o Cid, né? Cid Moreira ainda naquela época, né? Sérgio Chapelin. Então, elas eu falo assim, eu acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje devido às muitas orações delas, né? Eu acho, Entendi. né? Das minhas duas avós. E aí foi quando eu fiz a minha escolha. Então, aos 18 anos, eu tive essa experiência de fé e eu fiz uma escolha. Eu falei, eu posso ser igual ao meu pai, então eu posso talvez entrar num relacionamento, casar, e eu já estava ali quase que nessa... Eu casei cedo, eu casei com 21, né? Mas já estava ali, então, já se relacionando, mas ali eu tive uma experiência com Deus que me levou a essa reflexão. Então, qual a escolha que eu vou ser? Qual a pessoa que eu quero ser na vida? Eu quero ser uma pessoa que faça alguma coisa diferente. Tive essa experiência que eu comecei a entender um pouquinho mais quem era Deus, o que Deus queria, o que Deus queria para minha vida, todo esse processo ali de salvação, dessa dependência de Deus, esse vazio que a gente tem no coração. E eu vi que Deus começou a preencher alguns vazios que naquela época ali para mim trazia muita dor, muito sofrimento. Comecei a liberar perdão de muitas angústias, de muitas dores que eu tinha interno ali, vamos dizer assim. E me curou isso. Me curou. Entendeu? Ou seja, você teve muitas respostas a muitas perguntas que eu tinha. Sua caminhada. E esse processo meu ali de crescimento, eu falo que foi uma maturidade, né? Fui adquirindo, fiz uma escolha, falei, não, então, tudo que o meu pai foi que não deu certo, então meu pai virou meu maior professor ali. Ele falou, então se eu fazer, eu sei que vai ser aquele resultado, então não vou fazer igual. É uma referência negativa. Uma referência negativa. E aí foi quando eu virei um pouco ativista. Então, essa minha experiência me levou ao lado voluntariado, que isso hoje tem mais a ver com missão, né? Com missão e propósito. Na época, a igreja falava muito sobre missão e ajudar as pessoas que precisavam, penitenciárias. Tinha ajuda na madrugada, que ajudava os moradores de rua. Tinha o trabalho com jovens e me envolvi muito nisso. Entendeu? Então, parte do meu tempo ali, então a gente tinha um grupo de oração que durou mais de 6 anos, que era todos os dias. Eu falo que o meu crescimento como pessoa, como crescimento de caráter, crescimento de pessoa como homem, assumir responsabilidade, foi nesse tempo ali de aprendizado, nessa reunião de oração que tinha ali, nessa igreja local que eu comecei a frequentar, que é a Brasil para Cristo, da igreja de Levi lá Nova Esperança. E de boas amizades, que ali nesse núcleo tinha pessoas assim, de muito bom coração também, que queria ajudar as pessoas e tal. Então foi esse tempo ali de crescimento, né? E ali foi essa virada para mim, entendeu? E aí me casei depois, conheci a Ariane, me casei, tive a Laísa logo depois e continuei fazendo essas escolhas. E aí foi quando a Wise chegou, né? Mas antes da Wise, eu queria que você falasse um pouquinho do Esquadrão da Vida, que é interessante. Sim, né? Aí nesse período ali, então eu comecei a fazer trabalhos em penitenciários. Durante 4 ou 5 anos a gente fez trabalhos em penitenciários. Então era um trabalho de capelania, então a gente tinha não só o trabalho com o reeducando, trabalho também com as famílias, a gente orientava as famílias, conseguia alguma ajuda para aquelas famílias que não tinham, né, estrutura, então uma cesta básica, um aconselhamento, né? Então a gente orientava muito ali os reeducandos ali que se aproximava. Então a gente tinha um trabalho bem legal. Isso durou 4 anos. Nesse período também a gente fazia os trabalhos no Esquadrão da Vida, na Comuna, o pastor Josi, que era da Comuna. A gente fazia bastante trabalho lá também. E esse processo também eu tinha a minha empresa, eu já tinha saído, eu trabalhei muito tempo com manutenção, trabalhava na Dolar, já tinha saído também, montada a minha empresa, então eu já era um empreendedor naquela época lá, então já tinha uma carteira de clientes legal, prestava serviço para seguradoras, né? E... Perdão aí o barulhinho aqui, deixa eu abaixar o volume aqui. E nesse processo de escolhas, foi quando
a gente teve uma experiência ali de começar a fazer o trabalho com jovens e ter uma demanda muito grande. E aí, nesse tempo aí, o Edmundo acompanhava muito o nosso trabalho, né? Ele era um cliente meu, o Edmundo também era um cliente meu das manutenções, eu dava manutenção dos equipamentos do Esquadrão da Vida, dos equipamentos que ele tinha na casa dele também e tal. E eu compartilhava muito. E o Edmundo tem essa experiência, né? De trabalhar integralmente em um projeto social, né? E aí foi quando eu compartilhei com ele também e tal. E tava nessa transição aí, a Wise nessa época aí já tinha feito algumas reuniões, né? Então eu já estava fazendo o trabalho de capelania, o trabalho missionário ali, e a Wise já tinha nascido também nesse período aí, né? Do Esquadrão da Vida. E aí foi quando o Edmundo chamou a gente para trabalhar um tempo lá, e aí trabalhei um tempo com ele, à noite no Esquadrão da Vida, e a Wise durante o dia, os trabalhos Tá voluntariados. certo, então vamos lá, vamos falar sobre o WISE nesse momento. O que significa esse nome? Muita gente não sabe. Aliás, eu vim pensando sobre essa questão, no sentido de que eu estava na Duque de Caxias uma certa ocasião, e a van do WISE passou entre nós, assim, cruzou a rua a Duque de Caxias. E eu fiquei pensando, muita gente olha para esse nome, né, e todo estilizado, essa perua, né, essa van, e pergunta o que é essa van, por que ela fica rodando em Bauru, o que ela faz, é entrega de mercadoria, o que é isso, né? Então acho que seria interessante você falar sobre a Wise de uma forma Sim. mais... Em todo esse processo ali, né, de crescimento, de escolhas, né, então eu falo assim, né, que eu me descobri missionário nessa época, vamos dizer assim. Então, a palavra correta para me descrever, e aí algumas pessoas têm isso mesmo como profissão, que naquela época a igreja ensinava, que a igreja enviava alguns missionários para fora, para o exterior, Sustentava, né? sustentava. E eu tinha esse chamado, fazia isso aqui, que biblicamente a gente aprendia, que primeiro tinha que fazer aqui, Exato. depois É. primeiro em Samaria, né? Depois os confins da terra, né? E aí seguindo a cartilha ali que a gente aprendeu na igreja certinho, discipulado, os ensinamentos. E só que Deus me incomodava muito a fazer mais nesse processo ali, na minha experiência pessoal e a necessidade, porque eu vivi na pele. Então, o que eu passei quando criança, quando adolescente, e aí quando eu vim para essa parte aqui agora, nossa, eu preciso dar sentido na minha vida. Eu preciso dar sentido no que eu faço. Então, isso falou muito forte no meu coração. Então, que é essa questão de propósito. E por mais que eu tinha essas competências empresarial, tinha uma profissão rentável naquela época também e tal, mas a missão falava mais alto. Então foi quando o Marcos já tinha feito uma reunião, veio um projeto em Bauru que chamava Extreme Impact, que era um projeto muito parecido com o Kings Kids, com os projetos de impactos da Jocum, né, aqueles práticos da Jocum, onde eles vinham, reuniam um grupo de jovens e faziam um trabalho depois no prático ali. Então eles tinham as oficinas e tal, e depois ia pro prático, né? E nesse período aí, então, foi quando eu conheci o Marcos. A gente fez uma primeira reunião e começou esses trabalhos. Então, eu já tinha essa experiência com jovens, tinha essa experiência do Esquadrão da Vida, com trabalhos com pessoas que já tinham se envolvido com dependência química, com os trabalhos nas penitenciárias. E esse tempo meu aí, que durou mais ou menos uns 5, 6 anos, com esses trabalhos, eu via que era era muito dolorido para essas pessoas que já tinham se envolvido com isso. Então já tinham se envolvido com drogas, devido a N problemas, que na verdade a droga é um escape, é um problema que essa pessoa viveu, um problema familiar, um trauma, ou a escassez, ou a pobreza, né? Que levou essa pessoa a fazer uma escolha diferente ali. A gente sabe que tem essa questão espiritual, a falta de Deus também é uma coisa também que prejudica muito o ser humano, não ter a espiritualidade dele evoluída, vamos dizer assim, Sim. né? E aí foi quando eu comecei a ver sentido na prevenção. Então, quando o Marcos fez a primeira reunião, eu queria ter estado queria estar lá na primeira reunião, mas não consegui devido a muitos compromissos. Mas aí teve uma oportunidade logo, uns 3, 4 meses depois, foi quando eu procurei ele. Eu já tinha saído de alguns compromissos e falei, Marcos, vamos sentar e conversar? E aí sentei, conversei com ele já tinha tido 1 ou 2 reuniões com algumas pessoas, mas não tinha engrenado ainda o projeto. Eu falei, eu tenho uma ideia aqui, tem um grupo de jovens também, vamos fazer acontecer? Vamos.
E aí foi quando nasceu mesmo as primeiras ações da Wise Imagines, que era o quê? Que era levar o esporte, levar a cultura para jovens de periferia. E através do esporte, da cultura, a gente trazer ensinamentos para a vida. Ensinamentos como a própria uma escolha de fé, um caminho de fé, de encontro com Deus, de boas escolhas, de ter boas amizades, falar sobre cidadania, sobre caráter, sobre a importância de envolver com aquilo que é bom e se afastar daquilo que é ruim. Droga, violência, o crime, que isso é muito latente na periferia. Entendeu? Então o início da Wise ele tem essa história aí. E aí o Wise foi o nome que a Dani, inclusive a Dani, acho que era dessa igreja aqui na época, A Dani Pagani. a Dani Pagani, que era da Viner, Sim. que foi quando ela deu o nome, que é o Wise Médio, que significa sabe a loucura. Entendeu? Então, foi quando nasceu mesmo a ONG, né? Então, naquela época não era uma ONG, hoje é uma ONG, é uma associação, né? E tem uma história bem grande aí pela frente aí nesse Legal. processo. E fala para nós, então, o que o Wise faz, assim, de uma forma bem direta, né? Aquilo que vocês estão fazendo em prol dessa sociedade. A gente vai falar um pouquinho também do terceiro setor, o objetivo que vocês têm em relação a isso. Hoje a Wise, então, é uma associação, então a gente existe já desde 2006, então toda essa história aí já se passaram, está indo para 17 anos, né? Puxa vida. E aí, todo o trabalho que a Wise ia fazer, a gente tinha sempre uma pessoa falando, ó, a gente ia fazer os trabalhos nas praças, nas escolas, a Wise era muito forte nessa época, em 2006 que nasceu, em 2007 a gente já tinha uma agenda de pelo menos 15, 20 apresentações em escolas. Que a gente já tinha um grupo forte. Pirofagia? Pirofagia. A gente tinha um grupo cultural muito forte. Então a gente tinha a galera do rap, do teatro, do street dance, do break. Então era a galera que vinha para as oficinas culturais, desenvolvia o talento que eles tinham, artistas ali, e isso virou um espetáculo. E a gente ia para as escolas para fazer essas apresentações, que chamam Impactar com Arte, a gente chama esse espetáculo, né? E ali a gente trazia essa mensagem. Então a gente trazia um jovem que teve envolvimento com droga, mostrava a dor, o sofrimento, a perda da família, a perda que ele tinha também desse tempo, se afastava daquilo que para ele era muito importante, os estudos, a escola, a família, entendeu? Então todo o sofrimento e a dor. Então a gente compartilhava uma oportunidade para eles de fazer oficina de street, de ter boas amizades e também esse depoimento ali de mostrar, fala, tem caminhos que você vai escolher na vida que vai te levar à perdição, que vai te levar para uma cadeia, vai te levar às vezes até mesmo para o cemitério, porque hoje a gente sabe que o crime e a droga traz muita divisão hoje na sociedade, né? Traz muita dor e sofrimento, né? Então a gente levava através desses impactos, dessas apresentações, a gente levava também essa mensagem. E a gente falava de um amigo especial, que era Jesus, que a gente estava ali e caminhava junto com esse amigo. E as pessoas que quiserem caminhar com esse amigo que a gente tinha também, estava aberto ali. A gente fazia uma oração no final para as pessoas terem essa experiência particular delas com Deus ali. Não falava muito de religião, de placas, de igreja ou isso aquilo. A gente sempre fala, hoje mesmo, sempre fala muito desse amigo, que é muito latente pra gente. A maior parte da coordenação da Wise ali são cristãos, né? Então hoje a gente é uma associação com 17 anos aí. Então, só voltando um pouquinho, dentro desse contexto, antes de se criar a associação, essas apresentações de vocês teve alguns resultados bem positivos, né? Alguns testemunhos que vocês têm registrado. Pessoas estavam numa situação bem crítica na vida e foram transformadas por essa ação de vocês. Você poderia compartilhar com a gente um testemunho que fosse para a gente poder deixar mais, vamos dizer assim, um conteúdo mais prático para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Sim, nesses 17 anos ali, aqui já da Wise, hoje a gente tem histórias de jovens, o próprio Fabrício, que é um dos jovens que está com a gente hoje nos projetos de empreendedorismo da Wise. Ele começou, acho que ele tinha 13 anos de idade, hoje acho que ele está com 27, se eu não me engano, acho que 27 anos. Hoje ele já é pai, é casado, inclusive até a esposa dele hoje também participou do projeto. E hoje ele já é multiplicador dessas histórias de transformação. Ele não só foi transformado pelo projeto, cresceu junto com a gente, se tornou
voluntário, se tornou educador, então ele foi assistido, se tornou voluntário, professor de street dance. Inclusive ele fez um trabalho com a Wiener de Piratininga, formou mais de 10 jovens lá Olha com a só. Wiener de Piratininga. Hoje tem a Ana, tem a Camilinha, que ela é da Wiener de Piratininga, frequenta lá, e são referências na área social da cidade. Hoje elas trabalham lá no Novo Caminho, a Camilinha e a Ana trabalham, são lá de Piratininga, mas é Resultado, fruto da história, da opção e da escolha que o Fabrício fez devido ao projeto na vida dele, ao Wise Madness, né? entendi. Entendeu? Então, histórias como essa de jovens que entenderam a missão, entenderam o que a Wise faz hoje, histórias como essa são muitas. Entendeu? Então a gente chama hoje de líderes sociais. São jovens que entenderam a missão da Wise. Hoje eu sou hoje eu sou um empreendedor social, que eu invisto muito nessa área social, desenvolvimento, acredito muito nisso, por quê? Porque eu sei que esses jovens que caminham com a gente conseguiu prevenir isso que eu Dá um falei que sentido para ele de dá um vida. sentido para eles. Então a gente conseguiu ocupar o tempo deles de uma forma saudável, então praticar o esporte, a questão artística, a questão cultural, a gente conseguiu criar bons relacionamentos, boas amizades. Hoje, nesse período aí da Wise, aí teve muitos parceiros que veio, alguns, o próprio Enilson lá, pagou faculdade para alguns desses jovens, ajudou a fazer faculdade, inclusive o Fabrício, a gente tá ajudando ele a fazer faculdade também, entendeu? Então a gente criou um grupo ali de amigos e que pessoas que têm um propósito e que se ajuda no sentido de se ajudar como família mesmo, entendeu? Tá certo. E aí a gente Que vai vendo os legal, frutos aí. bacana. E agora como associação, né? O que que a Wise está efetivamente fazendo e a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Sim, como associação hoje, a Wise ela se profissionalizou em 2011, a gente criou CNPJ, a gente começou a estudar muito, aí o Marcos começamos a estudar muito o terceiro setor, que é o terceiro setor, a legislação do terceiro setor. Então, o terceiro setor ele nasce por uma necessidade. Então, o governo não conseguiu resolver o problema, o segundo setor, as empresas não conseguiram resolver o problema. E aí nasce o terceiro setor através da caridade, através do amor, através da compaixão de algumas pessoas para resolver um problema. Então hoje a gente vê no terceiro setor instituições grandes como a PAI, entendeu? Que resolve um problema ali da questão da necessidade, né, de crianças especiais que tenham alguma deficiência, né? Algum problema, né? Então a gente tem a Vila Vicentina, que trabalha com os idosos, e aí a questão do cuidado com os idosos, entendeu? Então várias instituições que nascem, e aí a WISE está dentro dessas instituições, ela tem essa característica, mas voltado mais ao trabalho da criança, então da primeira infância, criança, adolescente, mais voltado nesse sentido de formação. E aí a gente conseguiu então parceria com o poder público. Então hoje a gente tem parceria com a SEB, Secretaria do Bem-Estar Social, que a gente faz boa parte da energia do trabalho da WISE e está trabalhando com o tratorno escolar. Então a gente tem hoje 76 colaboradores contratados em parceria, né, com a prefeitura, onde a prefeitura consegue repassar parte do valor para a gente custear esses colaboradores. E aí a gente atende hoje, nesses 4 serviços de convivência, a gente atende hoje mais de 650 crianças, entre crianças, jovens e adolescentes. Então, são de idade de 6 a 15 anos. Esse é um trabalho da UAS. A gente tem os abrigos, que aí são 2 casas lá, que a gente recebe essas crianças que estão em risco, e aí o Conselho Tutelar recebe a denúncia, a gente tem a guarda dessa criança, né? O Conselho Tutelar traz essa criança até essas casas que a gente tem, que são casas abrigos, né? E a gente tem a guarda dessa criança até resolver o problema que ela vive ali. Então começa o estudo de caso, entra o Ministério Público, né? Fórum, e aí começa a entender o problema que essa criança está vivendo, para resolver o problema, para essa criança ou voltar para o lar, a partir daquele momento que esse problema seja resolvido, ou em último caso a destituição e ir para adoção. Entendeu? Esse é um outro trabalho. Mas a WISE tem 11 frentes. Então tem Nossa, trabalhos de cultura, tem os trabalhos de empreendedorismo. Entendeu? Então hoje é uma associação muito bem, assim, muito bem organizada no sentido de gestão, no sentido de prestação de conta, de transparência. Então a gente tem hoje os nossos princípios muito bem definidos. A gente participou de um edital a nível nacional em 2021
do Banco BTG Pactual, onde 170 instituições participaram. A Wise também a gente se inscreveu e a gente ficou entre as 10 escolhidas desse projeto. Maravilha. Então, isso nível nacional. Entendeu? Então, nessa capacitação foi bem legal, porque a gente se capacitou bastante também. Então, o edital ele contemplava 100 horas de mentoria com os melhores do terceiro setor. Então, a questão jurídica, a questão de planejamento, a questão de captação de recurso, mensuração de impacto. Então, vários temas que é muito pertinente para o terceiro setor, no sentido do quê? De potencializar o nosso trabalho e conseguir mais resultado naquilo que a gente oferece lá na ponta, que é o quê? Que é a prevenção, que é evitar o rompimento. O abrigo são crianças que já tiveram rompimento familiar, porque não tiveram trabalho de prevenção com resultado. Entendeu? Então, a família que rompe os laços, ela já está numa demanda especial, que a gente chama na rede, né? Na rede de proteção. Então, o serviço de convivência, que é onde a gente coloca mais energia, ele está fazendo um trabalho com a família, com os pais e com a criança, para evitar esse problema mais crônico, que é o ponto de chegar ao rompimento familiar, que é a violência, que gera traumas maiores, né? Então, Entendi. hoje, a WISE ela se potencializa para resolver um dos maiores problemas da sociedade, que é questões ali sociais devido à escassez, devido à pobreza, devido à falta de educação, devido à falta de cultura. Então, a WISE ela está atuando com essas 11 iniciativas nesses problemas para solucionar parte desses problemas. E, como você falou, tem 11 projetos, né? 11 frentes. Iniciativas, 11 frentes. E dentro dessas 11 frentes, né? Só para ficar bem claro, ao mesmo tempo que vocês têm voluntários que trabalham com vocês, alguns parceiros empresariais, né? Que aí entra o empreendedorismo social, né? Gostaria que você falasse um pouquinho disso. Ao mesmo tempo também tem aqueles que são efetivos no WISE, né? Sim. Tem um emprego ali, trabalham. Essas pessoas que estão diretamente envolvidas, elas têm um treinamento, vocês dão esse treinamento, elas buscam aonde esse tipo de qualificação para poder trabalhar com vocês, nesses propósitos todos? Então, vamos lá. A WISE hoje, as contratações da WISE, hoje a WISE tem um RH, né? Que aí a gente tem a Dani lá, que trabalha a parte administrativa, né? E aí é onde chegam os currículos, contratação. Então, a gente trabalha muito essa questão dos princípios que a WISE carrega muito também, né? E aí são a questão de ética, visão caráter, e missão, né? Visão e missão. Está muito intrínseco ali do que a WISE é. Virou uma empresa. O que ela quer oferecer. Então, a gente trabalha muito esses valores ali. Então, e pelo projeto que é feito, né? Então, a gente tem que ter pessoas que entendem essa causa, entendem a missão da WISE, que tem esse coração, né? Porque muita gente que for ali e for simplesmente trabalhar pelo salário, vai ver que não vai compensar. Então, é difícil, é uma missão difícil. Hoje, o terceiro setor tem muita necessidade de recurso, né? Então, não é a área que tem os melhores salários. Então, se a pessoa está procurando um trabalho que tenha um bom salário, não vai ser no terceiro setor que ela vai encontrar. Infelizmente, o terceiro setor ele tem essa necessidade, essa escassez de recurso, vamos dizer assim, para poder trabalhar devido à realidade mesmo, né? Principalmente no Brasil. Seria da minha parte um erro pensar que deveria ser o melhor em termos de dar um salário mais digno por causa do terceiro setor? Não seria? Sim, deveria. Por missão, né? Deveria. Mas a grande realidade não é essa, né? Então, tanto que o terceiro setor, a gente fala que a gente tem que fazer sempre mais com menos. Então, a regra do terceiro setor é fazer mais com menos. Isso é fato, entendeu? Mas, devido aos traumas que a gente lida, os problemas que a gente lida, realmente, é um dos maiores problemas da sociedade hoje. Então, justo seria se a gente conseguisse pagar as melhores remunerações. Aí, no caso, só para destacar, né? Vocês têm assistentes sociais, vocês têm psicólogos, vocês têm educadores, né? Cuidadores. São toda uma... Gestores, coordenadores. Toda uma estrutura por trás que, considerando tudo que vocês fazem, né, é bem desafiador, vamos dizer assim, né? É uma empresa, literalmente é uma empresa mesmo. A gente tem todas as dores que uma empresa tem ali, desde a questão de RH mesmo, de contratação de equipe,
de mão de obra qualificada, as questões estruturais, entendeu? Então você tem prédios que precisa de manutenção, a questão de alimentação, que a Wise também, a gente dá 1.400 refeições por dia. Entendi. Entendeu? Então, assim, a mesma dificuldade, às vezes até maior que uma empresa. Você vê, uma empresa normal, ela tem a equipe ali, às vezes não tem que dar alimentação. A Wise, dentre os serviços que a gente tem, Vocês têm a uma gente sede tem... própria, né? Hoje são 6 unidades, né? A Wise tem 6 unidades de atendimento. E dessas 6 unidades, a maior parte, essas 6 unidades em atendimento, a gente tem convênios com a prefeitura. Então, essa equipe que é contratada é conveniada com a prefeitura, onde a prefeitura repassa uma parte do valor ali e a gente consegue custear praticamente ali quase que 90% do serviço a gente custeia com esse recurso. Aí a gente precisa de colocar contrapartida e contrapartida seria captação que a gente faz através de evento, através de doadores, através das empresas, né? Que aí a gente consegue melhorar um pouco mais o atendimento através das contrapartidas. Mas a gente tem também aí as outras iniciativas, que é os voluntários. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um projeto chamado Wise Brac. Então são jovens que a gente formou, que começou com a gente lá sendo assistido pelo projeto também, nas oficinas de dança. E só que é bem legal que eles entenderam a missão do projeto. E aí eles começaram um projeto há 7 anos atrás, uma escolinha de futebol. Um desses professores, um desses meninos chama Daniel Rufino. Ele participava da primeira equipe lá da Wise, ele participava no teatro, na dança, ele era um menino, devia ter acho que uns 10 anos na época, o Dani Rufino. E em 2017, a gente convidou esses meninos para fazer um trabalho de voluntariado num projeto ali no Santa de Virges. Eles vieram, começaram a escolinha de futebol de sábado. A gente cedeu o espaço para eles, tudo voluntariado. Cedemos o espaço para eles, eles começaram a atender essas crianças de sábado, porque a gente ia fazer o atendimento de segunda a sexta. E aí no sábado eles começaram a atender esses meninos lá, com curso de futebol. Esses meninos estão lá há 7 anos fazendo esse trabalho. Eles não só fazem esse trabalho da escolinha de futebol, mas também gera todo esse ambiente que eu falo de boas amizades, bons relacionamentos. Ajuda a família quando tem necessidade também, uma cesta básica. A gente faz um trabalho ali em parceria com o assistente social também, com os trabalhos ali. E faz 7 anos que os meninos estão lá. Esse é um dos projetos. A gente tem o Wise Way, que faz isso também, com a Lívia Comono. A gente tem o projeto Cia das Artes, que é o outro grupo de oficinas de arte que também acontece isso, que o Fabrício é um dos responsáveis. Entendeu? Então, assim, os projetos de empreendedorismo que também são investidos, então é parte do meu recurso particular que eu tenho também, parte do meu tempo. Os meninos agora que cresceram também estão empreendendo, também estão desenvolvendo os projetos de empreendedorismo. Então, esses a gente não tem convênio. É 100% voluntariado, pessoas que vão lá, entendem uma causa. A gente fala que a gente desenha, a gente prototipa o projeto. Não, esse projeto ele é viável, ele tem um retorno, ele gera impacto na sociedade, ele é sustentável. Então, os projetos de empreendedorismo ele vem para ser sustentável. Então, é um projeto que ele não tem muita dependência de doação. Ele nasce para ser sustentável, para resolver um problema e a operação dele resolve um problema e traz também o recurso financeiro para não ter dependência. Então, Entendi. Através do nosso trabalho ali, ele gera receita e resolve um problema social. E falando em gerar, gera voluntários, né? É o maior gerador de voluntários, porque a pessoa tendo esse contato com o projeto, ele fala, eu quero participar disso, toca no coração, é mais ou menos Sim. isso, né? O empreendedorismo social, para mim, ele está intrínseco muito na missão, no propósito da pessoa, né? Então, quando a pessoa entende que a gente vive em sociedade, vive em comunidade, e principalmente se tem essa experiência de fé, fica muito forte. Entendeu? Então eu falo que eu faço isso hoje. Eu tenho os meus trabalhos, apesar de estar na instituição hoje, não sou contratado pela instituição, eu presto alguns serviços para a instituição, mas tenho os meus contratos. Hoje eu sou construtor. E parte dos recursos que eu pego lá fora eu invisto nesses projetos, porque eu entendo que para mim faz muito sentido. Entendeu? Porque é uma forma de eu ajudar quem está precisando. E a gente tem muitos amigos que faz isso também. Entendeu? E aí a gente é muito rico pra gente ver o resultado desse trabalho, desse nosso empenho, do tempo que a gente dedica ali. E isso preenche algo no coração. Entendeu? Eu falo que eu sou o maior beneficiado de tudo isso que a gente faz ali. Eu sou um dos maiores beneficiados.
eu me realizo, eu tenho paz no meu coração, eu consigo chegar em casa e descansar e ter Missão falo assim, cumprida, missão né? cumprida, dever cumprido, Dever cumprido entendeu? para Como aquele dia. cidadão, como Mais um leão que eu pessoa. matei e tal. Sim, entendeu? E muitos que vêm entendem isso. Então, o empresário que vem hoje e consegue enxergar e ver isso também, eu vejo que a maior parte das crises do ser humano hoje e problemas até psicológicos, eu vejo que nasce do quê? Do ser humano hoje se fechar em si, pensar só em si, pensar só no seu umbigo, sabe? Não olhar que ele tem pessoas que às vezes precisa dele, que depende dele também, entendeu? E por o ser humano se fechar, ele fica doente, entendeu? Então eu falo que hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho boas amizades, bons relacionamentos, a minha família é uma família abençoada. Por quê? Porque eu consegui enxergar que a vida não está só em torno de mim, mas pessoas precisam da gente. Claro. E esse processo, ele é incrível, ele cura, entendeu? E é algo que Deus fez. E ele É o que também, Jesus ele fez. também cria pontes, né? Sim, Há um movimento nisso tudo, né? sim. Mas agora fala para nós, então, das 3 empresas que vocês têm lá, que são tão relacionadas também ao seu centro, né? Que vocês estão acabando de construir. Queria que você falasse um pouquinho disso, que eu participei, né? Eu fui lá com o Anderson e foi muito bom para nós porque a gente conseguiu ter uma visão mais ampla do que é o WISE, né? Nesse propósito. Sim. E foi desafiador, né? Até que se conclua tudo, né? Sim. Hoje, assim, para ter uma noção do macro, né? Então, se a gente pensar hoje toda a operação da WISE, através das parcerias, dos convênios, então hoje a gente assim, quando a gente fala das receitas, né? E do que a WISE vem captando anualmente, é um valor expressivo. Frente à necessidade, é pouco, entendeu? E aí os projetos de empreendedorismo, ele é legal que ele nasce para isso, ele nasce para finalizar um ciclo de um projeto. Então hoje, infelizmente, o assistencialismo, ele cria muita dependência. Então, um exemplo, o Bolsa Família, ele ajuda muito ali aquela fase da família que ela tem a escassez, a fome, e isso é complexo, eu acho que a gente tem que ajudar, porque fome, acho que não dá para aceitar. Porém, ela acaba gerando uma dependência da família. Correto. Entendeu? E aí essa dependência é complicado, porque aí se ela, por causa dessa dependência, ela não se mover, então uma mãe que ela recebe o Bolsa Família, não conseguir se movimentar, e às vezes por causa do Bolsa Família não consegue, não quer procurar um emprego, porque ela vai perder o Bolsa Família. E isso é complicado, e acontece muito isso. Infelizmente isso acontece muito. Então, parte dos projetos que a gente vê, ele vem um pouco com assistencialismo. Mas o que a gente está formando na consciência desses jovens que a gente vem trabalhando? O empreendedorismo social, ele vem para mostrar que eles podem, sim, empreender, que eles podem estudar, que eles podem ter uma boa profissão no futuro. E aí, então, a gente vem trabalhando essa questão de formação com eles, nesse sentido. Então, esse ciclo, a hora que eles chegam ali dos 15 anos, que seriam desligados do projeto, o projeto de empreendedorismo abraça eles. Então, a WISE, o que ela está fazendo? É lógico que a gente não consegue atender todos eles. Então, a gente pegou aqueles que são mais dedicados, mais empenhados, que se empenham mais. E aí a gente está fazendo um trabalho em parceria. Então, é legal que um desses projetos que já está se multiplicando é a produtora, que é a W Lens. Então, a gente fez essa parceria com 2 dos meninos. Um dos meninos é o Fabrício. O outro é o Felipe, que também é daquela região ali, que foi bem carente. Tem uma história, começou com a gente em 2014, acho que ele tinha 14 ou 15 anos de idade. Então ele morava só com o pai, estava em início de depressão, vários problemas ali. Mas é um menino que se destacou, que ele entendeu a proposta da WISE, se engajou, começou a participar das oficinas. Quando ele já tinha 16, 17, ele já era voluntário, ele era professor desses meninos que estavam ali, tudo no voluntariado. E aí, nessa fase agora, a gente achou por bem também dar essa oportunidade. Então, ele teve a primeira oportunidade de virar educador. Então, a gente contratou ele como educador. E agora, em 2022, ele começou a empreender. Então, ele saiu da WISE, criou uma MEI. E hoje ele é um empreendedor social junto com a WISE. Então, o que a gente fez? Contratamos ele num projeto, o ano passado, que eles formaram mais 30.
Puxa vida. Entendeu? Então, hoje a produtora W Lens, ela é uma produtora cultural mesmo, então os meninos eles são sócios, o Fabrício e o Felipe são sócios. A Wise cria a estrutura para eles, em contrapartida ele forma parte dos nossos jovens, eles criam conteúdos também de audiovisual para a instituição também, mas vira uma engrenagem. Então, daqui talvez 2, 3 anos, a empresa deles é rentável, é lucrativa, é sustentável, eles conseguem oferecer para a instituição essa formação que a gente precisa ali para os nossos novos jovens ali empreendedores de forma gratuita. Puxa vida, que Entendeu? Então legal. é uma grande engrenagem, entendeu? E a gente pode também escrever os projetos, tem alguns projetos, é lógico, nessa fase inicial, a gente escrevendo os projetos e tendo as parcerias acaba ajudando muito, porque a primeira fase da empresa ali, todos sabem que é a fase mais difícil. Então a Wise está criando essa estrutura para eles poder conseguir passar essa barreira dessa primeira fase da empresa, do Seria a empreendimento, primeira né? onda, né? É, a primeira onda ali. Entendeu? E assim vai ser agora com a com o novo projeto também que a gente vem desenhando para as meninas, que é o Bazar, que está nascendo aí agora o Bazar da Wise Imagines. Então já provavelmente agora no final do ano a gente vai ter o primeiro bazar, mega bazar da Wise, que a gente vai ali, já está trabalhando um estoque e tal, e depois dessa primeira fase do bazar já ter a primeira loja física da Wise. Entendeu? E aí vai. E E aí tem, na mesma metodologia, na mesma ideia. Então uma empresa que tem uma parte ali da responsabilidade da Wise, e aí com o crescimento dessa empresa, partes dos lucros dessa empresa não fica para pro dono da empresa, entre aspas, reverte para a causa. Entendeu? Então vai oportunizar contratar essas jovens, né, as meninas do abrigo, vai poder investir nas necessidades da instituição. Enfim, então esse modelo de empreendedorismo social, ele está dentro do DNA da Wise, que é dar continuidade para esses adolescentes ali, oportunizar primeiro emprego, uma formação ali, geração de renda, e aí vai. E esse jovem se torna inspiração para aqueles que estão lá no processo ainda de aprendizagem, no processo de escolhas, entendeu? Então a gente começa a passar uma referência positiva na periferia, né? Que hoje, infelizmente, muitas referências que ele tem é o traficante, porque o traficante anda de carrão, isso, tal, crime, que dá dinheiro. E aí esses jovens passam a ser referência para eles, entendi. entendeu? E jovens com caráter, jovens que já tiveram as suas experiências também na vida, de fazer as boas escolhas, né? Alguns deles cristãos também, que tiveram a sua experiência de fé também, entendeu? E fala da Vintage, que o pessoal quer conhecer. Eu, eu sinto de a gente fazer essa propaganda porque ela é importante também, né? Até pro. Sim, a terceira empresa é uma empresa que está voltado a essa área de. Inclusive na Europa, tem algumas escolas voltando a essa questão da marcenaria, de mexer com a madeira. Infelizmente, a tecnologia, né, ela deixou alguns jovens um pouco preguiçosos, né, que não tem a noção de esforço, de empenho ali. Então, a marcenaria De de criação. criação, né? E aí é interessante que hoje alguém que acompanha aí alguns artesanatos, alguns móveis que é feito aí de É, forma com design diferente, tal, reaproveitamento de madeira, tal, você já vai ver esses vídeos. Tem muita gente postando esses vídeos. Então, há 10 anos atrás eu tinha um pouco de aptidão nessa área. Então, comecei a desenhar esse projeto também. Então, fiz alguns investimentos meus particular, recurso meu, que a Wise não tinha instituição para isso. Então, hoje a gente tem uma estrutura lá, uma oficina completa, com todas as ferramentas voltado nessa área de marcenaria. e É, ferragens, né? e ferragem. Então, marcenaria e serralheria. E aí a gente, boa parte dos itens que essa empresa social fez para a instituição. Então a gente faz porta, mesas, sala de reunião. Então já foi feito mais de 400 itens que a Vinta já Armários. fez, armários, guarda-roupas, puff, sofás, faz de tudo. E só que agora, provavelmente até o final do ano, a gente tá fazendo uma parceria com o Leandro Leal, que é de Piratininga. É uma pessoa assim também super voluntária. E aí a gente tá implementando agora o projeto Movimento Maker, que é um movimento que eu já vim estudando também, porque a ideia da marcenaria ela é legal, mas ela tem alguns riscos na marcenaria. Então a questão de algumas serras, né? Então a gente está mesclando o movimento maker, que aí vem a ideia de criação, tecnologia, já impressão 3D, a corte a laser, que está bem linkado também à ideia desses jovens aí, designer.
E aí, aí vai nascer agora, então, a primeira empresa também que vai dar um up também nessa... trazer a tecnologia também para a marcenaria aí. E aí a gente vai começar a vender produtos também. Então tá para nascer também aí a loja desse movimento Makers aí. O curso já está sendo desenhado, já tá sendo dado para as crianças também de forma voluntariada, entendeu? E tá caminhando. Legal. E o centro que vocês estão formando lá, o centro de formação? Sim, a gente foi um pouco audacioso, né? O BTG ele trouxe para a gente a ideia de planejamento e planejamento estratégico. Então, em 2021, a gente fez o planejamento da WISE, a gente fez um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento da instituição. Nesse PDI, a gente tinha a necessidade de estrutura. Então, a gente desenhou um projeto de construção da primeira unidade planejada para a WISE. Que dessas 6 unidades, a gente tem algumas que espaço cedido por igreja, alguns espaços antigos da prefeitura, espaços alugados. Então, não eram espaços totalmente adequados para o atendimento. Então tem muito improviso, como eu falei, não tem muito recurso, acaba se improvisando. E essa unidade é a primeira unidade desenhada e planejada da WISE. Então a gente procurou um arquiteto, procurou espaço e Deus abençoou tudo e hoje a gente está construindo uma área, é um terreno de 1.200 metros quadrados, que a gente tem seção de uso da prefeitura, a gente conseguiu parceria com o CMDCA, escrevemos o projeto para o CMDCA, que é o Conselho da Criança e Adolescente, um projeto de quase 1 milhão, e a gente contemplou o projeto e foi financiado. Puxa vida. E aí agora a gente já está na fase de finalização já está 90% do prédio construído. Nesse prédio ele vai ser uma unidade ali voltada à tecnologia, então a gente vai ter um estúdio de podcast, vai ter estúdio de audiovisual, a produtora W Lens a gente vai, ela vai para lá, vai trabalhar, atuar lá. E vai atender ali já está atendendo 230 crianças no espaço cedido de uma igreja. Essas crianças vão para lá agora. Então vai se tornar ali a primeira unidade desenhada e planejada da WISE. E ali a ideia é ser um polo de tecnologia mesmo. Então a gente trazer o próprio projeto Maker ali. Então a gente quer inovar através desses cursos aí que já estaria ali um pouco voltado à inclusão produtiva, geração de renda, primeiro emprego, né? Então não só o trabalho de cultura e arte que a gente tem forte, e aí a gente trabalha princípios, valores, coisas que faz parte, né, da formação do jovem, da criança, do adolescente ali, cidadania, né? E também aí já oportunizar também esse conhecimento aí de encaminhamento profissional, mostrar que é possível, né? Ele seguir uma carreira, buscar uma faculdade, enfim, Legal. Crescer aí. Você considera o Anderson um visionário ou não? Ah, então. Eu sou um sonhador. Então, para a gente finalizar, eu acho que foi muito bom, né? Tudo isso que você falou foi extremamente importante para quem está nos assistindo. Diz para nós como que uma pessoa que está tendo conhecimento de tudo isso que o WISE está fazendo, através de você e da equipe, como ele pode ajudar? Como que um empresário ou alguém voluntário que está também com esse desejo visionário de falar, eu tenho potencial para poder contribuir para que isso aconteça, né? Talvez alguém que veio do mesmo contexto, ou talvez alguém que nunca viveu esse contexto, mas quer experimentar algo nesse sentido. Eu creio que tem gente que Deus pode levantar, né? Para que possa colaborar a fim de que o WISE continue nessa caminhada e dando todo o suporte necessário para esse terceiro setor, que é isso. Aliás, nós não falamos do setor 2,5, né? Esse é um outro então, podcast, acho que seria um outro. Para isso. Não. Bom, vamos lá. A questão da forma de nos ajudar, né? Foi bem interessante que quando a gente fez a mentoria do Banco BTG Pactual, um dos tópicos lá era a questão de captação de recursos. E aí, a hora que a gente falou, mas captação de recursos, a WISE não tinha. 15 anos de existência não tinha um setor de captação de recursos. Por quê? Porque a gente acreditava, assim, os amigos acabavam ajudando aquilo que tinham ali. A gente teve os convênios com a prefeitura. Mas foi interessante essa mentoria porque ela mostrou que a captação de recursos, ela não é só questão de recurso financeiro. São muitas outras coisas.
E aí a gente começou a estudar um pouco mais, e depois que nasceu esse setor da Wise, que seria a captação de recursos, e aí é então mão de obra voluntária, doações que pode vir desde doações de alimento, trabalho pro bono, que a pessoa pode ir lá e oferecer a profissão que ela tem ali. Então são N formas que as pessoas podem ajudar a Wise. Então desde esses trabalhos voluntariado, de ser um patrocinador. O Fábio, que é da Sistel, que acho que é da Wiener, que é um patrocinador mensal da Wise. Então hoje tem empresas, de 2021 para cá, a gente criou esse setor, começou a comunicar melhor as nossas causas, então desenhou, deixou todos os projetos desenhados, papel, custo, quanto que um colaborador daquele projeto, um professor necessita ganhar e tal. E aí, através de um projeto bem desenhado e da transparência, as pessoas têm vindo, vem conhecer, faz uma visita na instituição e fala, quero ajudar nesse projeto. E aí ele começa a fazer parte daquele projeto. E às vezes ele ajuda com conhecimento, às vezes ajuda doando equipamento. A gente tem uma história bem legal de uma dessas jovens que fizeram o curso de fotografia, e ela chama Letícia. Ela com o celular, ela pegou o primeiro trabalho dela. Ela fez o aniversário de 15 anos com o celular. A pessoa contratou ela para fazer as fotos do aniversário. E aí ela veio e contou pro professor. Aí o professor pegou e falou, fez um vídeo e postou na internet. Falou, olha que história legal, a nossa aluna aqui e tal. Uma pessoa viu o vídeo e foi lá e deu uma máquina profissional para ela. Uma máquina do sonho ali. E hoje uma máquina de fotografia profissional é caríssimo. E aí ela ganhou essa máquina, então assim, então é uma forma de ajudar, de você ir lá, conhecer uma criança, conhecer a história dela, às vezes proporcionar, às vezes um curso profissionalizante, uma faculdade. Então assim, tem muitas formas que as pessoas podem ajudar, tanto empresa como pessoa física, como um trabalho pro bono, como eu disse, um trabalho voluntário, talvez um curso de final de semana, enfim. Através da nota fiscal paulista, pode também ajudar, fiscal. Entendeu? Pode doar, incentivo fiscal. Então tem muitos caminhos aí que a pessoa pode contribuir. A gente vai colocar os dados na descrição do podcast para as pessoas interessadas, então, acessar lá. Você deve ter um site, né? Tem todo uma mídia social aí que vai poder dar o amparo necessário. Esse ano foi muito legal que a gente fez o primeiro prêmio de responsabilidade social da Wise Medicines, e esse prêmio ele tem muito a ver de comunicar o que a Wise está fazendo, a importância desse trabalho social nas comunidades, nas periferias, o resultado desse trabalho, e aí a gente quis também homenagear as empresas que já ajudavam a gente na missão. Então foi o primeiro jantar, inclusive a gente teve o Café, estava narrando, a gente tinha empresas grandes lá, como a Sistel, o Luiz Franzolin estava lá também com a Franzolin, a Mori Motors estava lá, que são empresas que já ajudam a gente mensalmente nas nossas causas, né? Teve mais de 300 pessoas no evento, foi um evento muito legal, foi num espaço bem conhecido de evento aqui, chama Covadonga, Jornal da Cidade, 96 FM, 94, então foi assim, foi o primeiro jantar nosso de responsabilidade social para mostrar que aquilo que a gente está fazendo é papel de todo cidadão fazer também. E foi super legal que depois desse evento, outras empresas também se conectou com a causa. Hoje, a Estalo, a empresa Estalo, a Carol, agradecer aí se estiver ouvindo aí, se estiver dentro, ela doou 2 quadros, 2 lousas, que é aquelas lousas já de porcelanato, para essa unidade nova. Então, a gente já, assim, então, é isso. Então, as pessoas podem se conectar com a causa, com essas crianças ali, ajudando de alguma forma. E com certeza vai fazer a diferença e vai ajudar a gente a transformar vidas aí, como a gente tem vivido aí. A gente queria agradecer muito o Anderson pela disposição dele, ter um tempo com a gente. Amanhã você vai viajar, né, Anderson? Pô, amanhã eu vou viajar. E eu peguei ele pelo pé aí, falei, vamos fazer esse podcast hoje. Então, quero agradecer você de todo o coração. A Wiener está sempre de portas abertas para vocês, né? Nós que também temos essa causa social como o pastor Davi, ele trabalha muito essa questão, né? E então a gente está em parceria aí, fazendo diferença para essa juventude que está chegando, essa nova geração. E eu quero agradecer a sua participação até o final. Não esqueça de dar um like aí para nós, né? Participar do nosso canal através da inscrição. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Um abração, obrigadão. Tchau, tchau.